Fala pessoal, tudo certo? Vamos começar aqui então mais um vídeo no canal TOEFL para Atletas e hoje eu vou estar falando sobre algumas maneiras que tu pode aumentar teu vocabulário. Antes de a gente começar aqui o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa teu joinha e vamos lá, bora para mais um conteúdo. Então antes de qualquer coisa, a gente precisa quebrar alguns mitos aqui e uma coisa que é muito difundida, acho que muita gente acha, que tu de um dia pro outro tu vai aprender a falar inglês. Tu vai botar um pendrive, pum, injetar em ti, tu vai aprender essa palavra. Não vai ser um processo rápido. Se tu quer aprender inglês em um dia, em uma semana, pode parar, não vai rolar. Cara, eu aprendi muito, aumentei muito meu vocabulário em uns 3 meses, mas eu já tinha um inglês muito bom. Só que era um inglês bom e daí um inglês acima da média meu agora na questão de vocabulário. Um vocabulário muito amplo, difícil achar uma palavra que eu não conheço. Difícil, nunca mais passei pela situação de eu ler um texto e não entender alguma palavra ou outra, muito difícil, eu entendo tudo. Acadêmico, informal, independente de qualquer que seja, principalmente acadêmico, eu domino muito bem o inglês acadêmico. Então eu vou estar passando para vocês, porque eu tenho essa autoridade. Eu fiz isso por muitas ferramentas que são da nossa geração, assim, sabe? De cara de 2000, 98 para cima, assim, que a gente tá acostumado a estar ali no celular, a estar no Google, a estar em rede social. Enfim, eu não vou te passar nada que tu precise passar horas estudando, tu não precisa estudar gramática, tu não vai precisar estudar coisa nenhuma dessa escola antiga aí, mas que eu vou passar que não vai ser, não é porque não tem esse inglês antigo, essa maneira de aprender antigo vai ser fácil, vai existir esforço, vai exigir atenção, vai existir dedicação. Então, a primeira coisa que eu quero quebrar aqui é que para tu aprender uma palavra, tu precisa traduzir ela. Isso é o mais comum e é o que mais prejudica as pessoas, porque, digamos assim, vamos comparar com o português. Por exemplo, quando tu aprendeu a palavra carro, tu pensava, fazia a tradução para alguma língua? Claro que não, porque tu não sabia, tu não conhecia nenhuma outra língua. E daí tu pega, quando tu ouve a palavra carro, tu pensa no conceito carro. Até no inglês isso vai ficar meio vago esse exemplo, porque o carro em inglês é car. Então fica fácil, assim, até se for fazer uma tradução. Mas pegamos, então, uma palavra totalmente diferente, throw. Throw é jogar. Então, jogar uma bola, não jogar futebol, tem toda uma diferença no inglês. Mas throw, tu jogar uma bola. Se tu ficar pensando na tradução, não dá. O que tu precisa entender é que quando a palavra throw significa fazer esse gesto aqui. Então, eu não vou nem falar que isso aqui significa jogar, porque daí tu vai estar fazendo a tradução. Throw significa tu fazer isso aqui. Quando tu vê a palavra throw, tu tem que pensar no significado. E daí a mesma coisa vai ser para adjetivos, principalmente para adjetivos, substantivos, que são palavras mais concretas, assim. Por exemplo, se tu ficar traduzindo fone de ouvido para earbud, headphone, enfim, vai variar. Esse aqui eu falo earbud, earpod, vai variar. Mas se tu ficar traduzindo principalmente adjetivos, por exemplo, harmful é uma coisa que causa muito dano. Se tu for pensar, não faz sentido. E daí o que eu indico? Tu pega a palavra que tu ficou em dúvida, que tu não sabe, e joga no Google. Então, digamos que a palavra harmful, vamos pegar a palavra harmful, tu vai jogar no harmful meaning, que daí tu vai estar procurando pelo significado da palavra. Assim como no português, tu não sabe a palavra, tu vai jogar no dicionário, no inglês vai ser a mesma coisa, que daí tu vai aprender sinônimos, tu vai aprender como usar ela numa frase, tu vai aprender antônimos, tu vai aprender o conceito dela. Então, harmful, something that causes severe harm. Provavelmente vai ser isso a definição, não sei, eu inventei agora. Mas é isso. Vocês precisam entender a palavra, ter o conceito formado na cabeça, e daí eu vou apresentar para vocês a ferramenta que é muito boa. Mais além, no final do vídeo eu vou apresentar uma ferramenta que vai ser ultimato, vai matar a pau na questão de tu aprender as palavras. E, por exemplo, tu pegou lá a palavra do meaning. Se tu já me acompanha há mais tempo, tu sabe. Se tu não me acompanha, olha esse vídeo até o final, tu vai descobrir uma ferramenta muito boa para tua rotina de estudos. Então, o método para aprender, o mais simples para mim, o mais fácil, ler livro. Ler livro, isso aqui, ironicamente, é um livro em espanhol. Eu leio em espanhol também. E por que ler livro é uma... Livro, com certeza, foi uma coisa que... O item, a ferramenta que mais me aumentou o vocabulário, porque... É o exemplo que eu sempre dou. Se tu
pegar um livro, tu tá começando num nível... Eu já tinha um nível de inglês bom, mesmo assim, eu não entendia muitas palavras do livro. E daí o que eu fazia? Eu anotava, sublinhava, mas continuava a leitura porque eu conseguia entender o contexto. E daí, isso, tu lê um livro, vai acontecer duas coisas. Primeiro, se tu tem um inglês assim, mais avançado, e daí é importante abrir um parênteses aqui, existem livros para níveis de inglês, então tu pode pesquisar por versões simplificadas de livros clássicos, assim, então vai ser palavras mais simples, palavras que são mais fáceis de entender. Uma editora que faz isso é Pinguim, alguma coisa, joga lá, pode achar em qualquer livraria, pergunta, vai atrás que vai conseguir achar assim versões simplificadas de livros, de clássicos, diversos livros. E se já tem um nível de inglês, pode já ler a versão normal, assim, e então, continuando ali. Tu vai ali destacar as frases e muitos tu vai conseguir entender pelo contexto. Então, digamos que tu tá lendo uma frase inteira, tu não entendeu uma palavra, só que pelo contexto da frase, todo o vocabulário que tu já tem, tu vai entender, vai adquirir aquele vocabulário por absorção mesmo. Tu vai ver, essa palavra significa isso. E isso é a melhor maneira de aprender pra mim, porque realmente fixa na tua cabeça. Então tá, passamos assim um benefício. E o outro, tu vai pegar, anotar essas palavras e o que eu sempre indico. As palavras que tu ficou em dúvida, pega e passa para um papel. E daí a gente vai ver isso mais pra frente, como aumentar ainda mais esse teu aprendizado. E daí, por ser um autor vai repetir as palavras, vai ter o seu modelo de escrita. Então vai ter muitas palavras que vão se repetir, principalmente durante o livro, durante uma história. Vai se repetir palavra, e daí tu vai aprender por repetição. Eu li 3 livros quando tava me preparando ali pro TOEFL, e os 2 primeiros, muita palavra eu não conhecia, muita palavra mesmo. Daí, quanto mais eu lia, mais palavra eu aprendia, porque mais vocabulário eu tinha, mais palavra eu conseguia aprender pelo contexto. Nosso cérebro também é como músculo, então quanto mais trabalha ele, mais disposto, mais eficiente ele fica, e daí essa questão. É um aprendizado exponencial. Quanto mais tu aprende, maior vai ser a tua capacidade de aprender. Então, os livros, daí a gente tem mais a questão de podcasts. Podcast vai ser a questão muito parecida ali com o livro. Tu vai estar ouvindo, tu vai estar tendo diversos estímulos, vai estar ouvindo diversos contextos, diversas frases, aí tu vai conseguir aprender palavras de absorção. Eu não anotava podcast porque eu via enquanto estava na rua, então a palavra nova que eu aprendia pelo podcast era pelo contexto. E a questão do podcast, eu gosto de fazer uma coisa enquanto estou andando mesmo, então não tem como anotar, é difícil que tu anote. Pode tentar decorar e depois quando conseguir, anota ali, ou anota, se tu conseguir. Enfim, não é importante estar sempre ouvindo. E daí, o mais importante é estar na leitura. É estar lendo artigo, é estar lendo notícia, tá lendo texto, tudo que é tipo de conteúdo em inglês. Esse é o segredo. Esse é a maneira mais simples, é a maneira que eu usei para aumentar meu vocabulário em, 80%. Aprendi muita palavra nova no passado, então não vai ser de uma hora para outra, tu vai ter que consumir muito conteúdo, tu vai ter que ler muito, tu vai ter que ouvir muito podcast, tu vai ter que ver muito vídeo em inglês, palestra em inglês, e daí depois a gente chega pro nosso grande finale, que é a minha dica para matar aqui, cara. Não existe nada mais eficiente que isso, que são os flashcards. O que são flashcards? Se a gente for traduzir, flash seria uma coisa rápida, cards, cartões. Então, cartões rápidos, cartas rápidas. Não seria, no significado literal, não faria muito sentido, mas isso é porque são fáceis de fazer e tu pode usar ele para qualquer coisa. Tu pode usar ele para uma prova em português, que é decorar um conceito, mas eu uso ele, eu sempre ensino ele para usar para adquirir novas palavras, para adquirir um vocabulário novo, aprender novas palavras. Então, como é que vai ser um flashcard? Vai ter a frente e o verso, né? O flashcard. Então, aqui na frente, tu vai pegar e vai escrever a palavra que ficou em dúvida. Então, vamos continuar com o exemplo do harmful. Escreve harmful aqui. A partir disso, tu vai fazer um desenho para tu já ter uma associação de imagem. Então, digamos que, sei lá, tem pavor do Maradona. Então, aqui tá escrito harmful, e para ti o Maradona é uma pessoa que causa dano porque jogava futebol muito bem e causava dano para o adversário. Então, tu já cria uma associação de imagem, uma associação
dói, assim, digamos assim, uma sensação de sentimento, e isso aumenta muito o aprendizado, isso aumenta muito a capacidade de tu aprender alguma coisa, porque vai estar te dando um estímulo a mais, não vai ser só alguém te ensinando ali no quadro. Isso aqui é harmful, não. Então, tu vai ter aqui uma imagem do Maradona. No verso de trás, o que tu vai fazer? Então, mais uma vez, tu vai botar a palavra e aqui uma imagem dessa palavra. Daí no verso de trás, tu vai usar uma frase com a palavra harmful. Então, tu vai pegar aqui, digamos assim, Maradona was a harmful player. Isso fica sem sentido, na verdade, mas só seguindo aquele exemplo, vamos usar um melhor então. O CO2 is harmful for the environment. CO2 é o gás, né? CO2 é muito danoso, causa muito dano para o meio ambiente. Então, CO2 is harmful for the environment. Quando tu lê essa frase, CO2, meio ambiente, tu já tem mais uma associação aí que vai aumentar na tua compreensão, na tua absorção desse vocabulário. E daí aqui embaixo, tu vai fazer os sinônimos. Tu vai botar aqui nos sinônimos. Então, voltando. Conceito, desenho, frase e sinônimos. Então, qual seria um sinônimo de harmful? Scaring. Scaring é devastante. É um sinônimo mais ou menos, mas pode servir já. E, cara, tu jogar no Google, tu vai achar muitos sinônimos, tu vai achar diversos tipos de sinônimos. E é isso que eu quero passar. Tu pode botar também algum antônimo, se tu quiser. Daí tu só escreve ali antônimo, harmful. Então, harmless. Daí isso é uma coisa interessante. Muitas palavras vai ter tipo harmful, full, né? Muito, less, pouco. Então, smartless não existe. Mas existem muitas palavras. Agora me fugiu na cabeça, hein? Mas isso é uma coisa interessante do inglês. Quanto mais ter contato, mais você vai saber sobre isso. É isso, essa é a minha dica de como tu aumentar o teu vocabulário. Não tem mistério, não tem segredo. Não é fácil, mas é simples. Porque não vai ser uma coisa que vai te exigir passar horas vendo uma palestra de um professor chato. Não vai precisar ver um quadro lá. É simples porque tu vai estar lendo um livro, cara. É uma coisa... Eu gosto muito de ler livro. Eu criei esse hábito agora e não consigo parar. É tu tá lendo coisa que tu gosta. É tu tá lendo sobre artigo científico, é tu adquirindo conhecimento, porque a prova do TOEFL também vai te exigir conhecimento argumentativo, intelectual. Tu precisa ter conteúdo na tua cabeça. Não só pro TOEFL, mas pra tua vida. Pra chegar aqui nos Estados Unidos, ser um estudante atleta diferenciado, tu precisa ter seu grande conteúdo. Se quer pegar guria, tu precisa saber o que falar. Senão tu vai ser um cabeça oca. Vai chegar a certa idade que não adianta ser bonito mais, precisa ter papo. Guria é a mesma coisa também. Enfim, o guri não vai se interessar. Alguns podem ser que se interessem. Eu, por exemplo, eu não me interessaria por alguém que não tem um... que nunca... Não que a pessoa não lê, ela vai ser inferior. Mas é o meu jeito, tipo, eu gosto de conversar com alguém que vai ter uma conversa, que eu vou ter uma conversa que vai fluir, que eu vou falar sobre uma leitura, um livro, e ela, cara, eu li esse livro, ah, não, eu li outro livro. Enfim, vocês vão ser as pessoas mais interessantes se vocês estiverem lendo, se vocês estiverem tendo acesso a conteúdos relevantes. Então é isso, é mais que TOEFL, é pra vida. Essas foram as minhas dicas aí para como aumentar o teu vocabulário. Como sempre, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo e deixa o likezinho, muito importante que tu compartilhe esse tipo de conteúdo para a gente possa crescer cada vez mais e tomar uma proporção grande. Então é isso aí, tamo junto, te vejo no próximo vídeo.